Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes por mais essa oportunidade que Deus nos dá, poder fazer menção da palavra do Senhor aqui no nosso canal. Nós estamos felizes pois alcançamos a marca de 200 inscritos. Eu queria aqui agradecer a cada um que tem colaborado com o nosso canal, que tem compartilhado os vídeos. Estamos muito felizes pelos resultados, pois vidas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra. Meus irmãos, separamos hoje aqui um texto da palavra do Senhor. Livro do Êxodo, no capítulo 14, verso 31, nos diz assim: E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, texto que fala a respeito da passagem pelo Mar Vermelho. Texto da travessia, do fato que consumou a libertação do povo de Israel e que eliminou a Faraó, cumprindo a promessa que Deus havia realizado. E a promessa que Deus havia feito é que aqueles egípcios que eles viam aquela noite, eles nunca mais tornariam a ver. Foi lindo o que Deus fez pelo povo de Israel, foi lindo o que Deus fez nesta palavra, pois nós vemos neste texto Deus guerreando por Israel. Deus já havia entrado na peleja enquanto eles ainda estavam cativos, enquanto eles ainda estavam presos nas mãos de Faraó. A Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas, guerreando pelo povo de Israel, a fim de que Israel fosse solto, fosse liberado. E nos diz a Bíblia que no capítulo 13 Deus pede algo surpreendente para o povo de Israel. Deus vira para os hebreus e diz: vocês hoje vão fazer uma festa de celebração pela Páscoa, de celebração pela vossa libertação. Só que repare algo aqui interessante, que a libertação ainda não havia acontecido no capítulo 13. E Deus está pedindo a festa antes da libertação acontecer. A libertação só acontece no capítulo 14, mas no capítulo 13 Deus já está ensinando o povo a agradecer por algo que ainda não se manifestou. Deus está pedindo culto de ações e graças antes do milagre ser realizado. Eu imagino o jeito que Faraó olhava para eles, porque Faraó tinha aumentado as cargas, Faraó estava brigando com eles com uma intensidão muito grande, mas o povo estava dando festa. Para servir ao Senhor, nós precisamos acreditar no milagre sem enxergá-lo. Nós precisamos aprender a agradecer antes de se realizar, porque isso fez Faraó se desesperar, porque o povo está apanhando e está dando festa, o povo está sofrendo e está glorificando ao Senhor, o povo está no deserto, no vale, na provação, e está cantando, está dançando, está entoando hinos, e esta festa era a celebração por algo que os olhos deles ainda não tinham contemplado, que é o segredo do seu milagre. Pague antecipado. Comece a agradecer hoje por algo que Deus ainda não fez. Dê o culto de ações e graças pela sua casa própria morando de aluguel. Dê o culto de ações e graças pelo seu carro novo, ainda andando com um carrinho velho. Dê o seu culto de ações e graças pela libertação da sua família, ainda que tudo pareça virado de cabeça para baixo. Você já está agradecendo ao Senhor por algo que você ainda não viu. E quando nós temos um coração grato, pagamos a nossa dívida antecipada, é impossível ele não realizar. Tenha certeza de algo, meu irmão e minha irmã, Deus já começou a libertar a tua casa, Deus já começou a libertar a tua família, Deus já começou a operar em seu favor, e hoje ele está pedindo para você, por intermédio desta palavra, comece a agradecer por algo que você ainda não viu ser manifesto, mas que você já tem certeza que no mundo espiritual está sendo realizado. Ele sai no dia seguinte. Depois da praga dos primogênitos, nos diz a Bíblia que Faraó os libera. Só que Deus os leva para uma situação um pouco complicada. Deus os leva para frente do Mar Vermelho, para um lugar que aparentemente não tinha saída. E a Bíblia diz que o próprio Deus endurece o coração de Faraó, pois Deus queria eliminá-lo, e Faraó vai perseguir o povo de Israel. Então o povo se encontra em um beco sem saída. Na frente tem o mar.
Atrás vem Faraó com seus exércitos. Então o povo pensou, Deus nos libertou para nos matar aqui neste lugar. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Os egípcios eram a presa, Israel era a isca, e o Mar Vermelho era uma armadilha. Deus não queria demonstrar milagres abrindo o Mar Vermelho. Se Deus quisesse mostrar o seu poder e o milagre, ele faria o povo andar por cima das águas. Mas Faraó teria velocidade de alcançá-los, dando a volta, indo pelo caminho mais longo, e chegaria até eles no deserto não muitos dias depois. Mas a intenção do Senhor era eliminar Faraó. Então quando Deus abre o mar, ele já começa abrindo de uma forma tremenda, porque a Bíblia diz que ele fez soprar um vento. O começo deste milagre que vemos no Êxodo capítulo 14 é vento. E existem momentos na nossa vida que o vento vem para anunciar que o mar está se abrindo. Existem momentos na nossa vida que o vento vai ser o sinal de que Deus começou a operar o milagre. Então não reclame do seu vento, não reclame deste vento que está soprando, porque ele é o sinal de que Deus começou a abrir o mar. Ele é o sinal de que Deus começou a operar em seu favor. Ele é o sinal de que qualquer hora dessas Faraó vai ser derrubado de uma vez por todas. Lembra da criação? No Gênesis 1 ele começou a obra por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia fala que não havia nada. A terra estava sem formas, a terra estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o vento do Espírito soprava na superfície das águas. Ezequiel 37 foi o vento que fez o reboliço, aleluia, colocando osso no seu osso. Em Atos 2 foi o vento, foi o barulho do vento, foi um som de um vento veemente, impetuoso, que a minha oração é para que este vento te alcance aí do outro lado da tela, e que a presença do Senhor Jesus que eu estou sentindo aqui neste lugar enche a tua vida. Deus me trouxe aqui por intermédio deste vídeo, meu irmão e minha irmã, para dizer para você que o vento é o sinal de que o milagre começou a acontecer, de que o vento vai colocar as coisas no lugar, de que o vento vai jogar o teu adversário por terra, de que o vento, aleluia, não é o diabo que está fazendo soprar, e sim a mão de Deus que tem um propósito para realizar na sua vida e na sua trajetória. Meus irmãos, pegue isso aqui. O começo do milagre do Êxodo 14 é vento. O meio do milagre é perseguição. Porque no versículo 23 do capítulo 14 a Bíblia diz que os egípcios os perseguiram no meio do mar. Explica para mim por que Deus permitia a perseguição. Porque se Deus não permitisse esta perseguição, possivelmente os hebreus iam parar no meio do caminho. Porque o milagre às vezes nos faz parar. O mar aberto, eles iam dar festa, eles iam celebrar, eles iam fazer de tudo um pouco, mas eles não iam conseguir, aleluia, chegar no propósito. Então Deus vai permitir a perseguição para eles não pararem e para eles não retrocederem no meio da sua caminhada. Ou seja, os egípcios que vinham atrás perseguindo não eram perseguidores, eles eram empurradores. Eles levavam Israel para mais perto do propósito. Eles levaram Israel para mais perto do projeto. Eles levavam Israel para o cumprimento do propósito deles. Ou seja, eles não eram perseguidores, eles não eram adversários, eles eram ferramentas que Deus usava para que Israel não parasse. Ou seja, Deus às vezes vai permitir algumas perseguições na nossa vida no meio do nosso milagre, para que o milagre não nos faça parar. Toda vez que Deus permitir que uma adversidade se levante, que um adversário se levante contra a tua vida, tenha certeza, esse adversário é ferramenta de Deus para abençoar você. Nós não temos inimigos, nós não temos adversários, nós temos empurradores. Eles estão nos aproximando do cumprimento do propósito. Jesus entendeu isso
Quando Judas o beijou no Getsêmani, ele agarrou em Judas e não o chamou de adversário. Ele chamou Judas de amigo, porque Judas estava aproximando ele do propósito. Pedro tira uma espada, corta a orelha de Malco tentando ajudar. E Jesus o repreende, porque tem gente que pensa que está ajudando, mas está atrapalhando. Mas aqueles que pensam que estão atrapalhando são os que mais nos ajudam. Você lembra de Penina provocando Ana? Se não fosse as provocações de Penina, Ana teria se conformado com a esterilidade, não teria conhecido, aleluia, o poder da oração, o poder do voto, e não teria recebido o seu milagre. Eucana, esposo de Ana, olhava para ela e dizia: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele era adversário de Ana, porque ele fazia com que Ana se conformasse com aquela situação. Já Penina não. Penina provocava, irritava, zombava, mas as provocações de Penina eram o que fazia Ana orar. É o que fazia Ana não se conformar com aquela situação, ou seja, a Penina era a melhor amiga de Ana e Ana não sabia. Foi Golias, que para muitos era adversário de Davi, mas foi Golias que mudou a história de Davi. A história de Davi antes de Golias é uma, e depois de Golias é outra, porque Golias não era adversário, Golias era empurrador. Foi Golias que alavancou o ministério de Davi. Foram os leões que alavancaram o ministério de Daniel. Foi a fornalha que alavancou o ministério de Sedraque, Mesaque e Abednego. Foi Sambalate e Tobias que alavancou o ministério de Neemias. Ou seja, os adversários que se levantam contra a tua vida são ferramentas que Deus usa para que você chegue mais perto do cumprimento do propósito. Você lembra de Saulo perseguindo a igreja em Atos 8? Era Saulo que dispersou a igreja, mas a Bíblia diz que aquela dispersação fez com que o povo anunciasse a palavra, fez com que o povo fosse para cumprir o seu propósito. Ou seja, nós precisamos aprender a valorizar os nossos adversários, a valorizar quem nos persegue. Foi por isso que Jesus falou: ore pelo que vos perseguem. E bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos. Essa adversidade aí, meu irmão, que está se levantando, vai alavancar a tua chamada. Essa luta que está se levantando é a ferramenta que Deus está usando para te fazer subir mais um degrau. É no meio desta peleja que Deus vai te fazer, aleluia, conhecê-lo mais profundamente. Para surpresa de Faraó, Deus entrou na guerra dos hebreus. O nosso adversário fica desesperado quando Deus entra na nossa peleja. O nosso adversário fica desesperado quando Deus entra na nossa guerra. O nosso adversário fica desesperado porque ele sabe que se Deus assumir a peleja, ele é um derrotado. E tenha certeza, Deus entrou na sua guerra, Deus entrou na sua peleja. Por isso, você é mais do que vencedor. O que aprendemos hoje aqui? Aprendemos a valorizar os nossos perseguidores, a valorizar os nossos adversários. Mar Vermelho, começo do milagre é vento, meio do milagre é perseguição. E como Deus finaliza o milagre? Fechando o mar. Com a porta fechada, Deus elimina Faraó. Então não reclame dos ventos, não reclame das perseguições e não reclame das portas fechadas, porque essas três coisas são o sinal de que o milagre está acontecendo na sua vida. Meus irmãos, muito obrigado por ficar até o final. Receba esta palavra no seu coração, creia nessa palavra. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se puder, compartilhe esse vídeo, dê seu like. Isso ajuda muito. Nós estamos muito felizes porque a palavra do Senhor está sendo anunciada. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo, esta palavra para abençoar a vida de vocês e até a próxima. Que Deus vos abençoe e que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Até logo. Ô glória! Ô glória! Ô glória!